De volta com o terceiro e último bloco do primeiro programa dessa temporada do Código Aberto. Nós estamos falando sobre o tempo do fim e você já se acostumou com algumas coisas no nosso programa e uma delas é o pessoal do Ponto de Referência que sempre manda um vídeo para sumarizar um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo. Então fica com o vídeo e daqui a pouco a gente volta com a música do Dida. Quando raia o sol, abrimos os olhos e começa um novo dia, começa também automaticamente e inevitavelmente um dia de conflitos. Você enfrentará problemas de fadiga, brigas, violência e até luta contra a morte. Eu não sei qual conflito você está enfrentando, ou contra o que ou quem está lutando, mas nesse trimestre estudaremos a origem desse conflito cósmico e como sairmos vencedores. Acredite ou não, você está vivendo em meio a um grande conflito, uma luta cósmica entre o bem e o mal. E nosso mundo é palco, apesar de não ter sido onde tudo começou. Deus é amor, e essa é a maior verdade do universo em que todas as outras verdades se baseiam. Sendo assim, como pode ter surgido o pecado de um ser perfeito criado por Deus? Esse é o mistério da iniquidade, que só pode ser respondido dentro de uma realidade que, para existir o amor, é imprescindível que exista também o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, mesmo que vá contra a vontade de Deus. Apesar de não saber o porquê surgiu, sabemos que foi através de Lúcifer, que alimentou em seu coração o orgulho e a vontade de ser como o próprio Deus. Seduziu Eva com a promessa de se tornar como Deus. Ela sabia que não deveria tocar ou comer no fruto para não morrer. Mas o inimigo não só acusa Deus de ser egoísta e querer conhecimento somente para si, mas de ser mentiroso e afirma, certamente não morrereis. O conhecimento é importante, mas não evita que pequemos, assim como Eva, e também não é suficiente para nos salvar. Com a desobediência vieram o pecado, sofrimento e morte. Satanás fracassou em sua batalha no céu, fracassou ao procurar matar o Messias e foi derrotado em sua batalha no deserto e na cruz. Apesar de derrotado, continuou perseguindo o povo de Deus e continuará até que a sentença final seja dada no retorno do Senhor. Esse período de perseguição contra a igreja foi profetizado e se iniciou de uma forma brutal no governo de Nero, onde milhares de cristãos foram mortos cruelmente. Mas apesar de baixas, sofrimento e dor, nesse conflito podemos ter certeza que o Senhor sempre cuidou de seu povo e continuará cuidando no tempo do fim. Deus nunca prometeu ausência de problemas ou dor. Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa, que Ele nunca nos abandonará e que a vitória está garantida. Mas o que é ser fiel? Apocalipse diz que são os santos perseverantes que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a boa nova é que a graça de Cristo nos dá poder para perseverar, ser fiéis e nos perdoar pelo seu sangue e receber a coroa da justiça. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Ponto de Referência, sempre trazendo um vídeo, ajuda a gente a sintetizar alguns conceitos importantes. A gente ainda vai voltar a algum desses conceitos agora nesse último bloco, mas antes disso, como eu já não sei, a gente vai ouvir a música que o Dida vai cantar hoje pra gente. Qual que é a música, Dida? Pastor, vou cantar uma música chamada Súplica, né? Pelo debate aí, eu pude perceber, somos vacilões, né? Mas Deus está sempre pronto a nos perdoar. E Deus te abençoe. Graças a Deus. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir um teu favor, alguém que padece e não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei,
sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Eu quero ser teu, meu Jesus. Eu quero ser teu, meu Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Eu acho que essa oração de súplica e de reconhecimento talvez seja aquilo que faltou, né? Faltou na experiência de Lúcifer, faltou na experiência de Adão e Eva e às vezes falta na nossa experiência também. Apocalipse capítulo 12, que é o texto onde a gente encontra, parece que num capítulo está lá resumido a guerra no céu e como ela chega na terra. A gente encontra João descrevendo essa guerra que teve no céu, vem até aqui e ele chega a dizer, né, olha, e os céus agora estão em paz, e ai de vós, habitantes da terra, porque Satanás desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que a gente tem vivido hoje e como a gente sente as consequências desse conflito na nossa experiência, pessoalmente e também na nossa experiência como povo de Deus. Como é que esse grande conflito chegou até nós? Como que ele é sentido por nós? Eu creio que, dentre várias consequências da transferência do conflito para a terra, sofrimento em geral, doenças, guerra, etc. Mas eu creio que o principal é essa instalação, né, desse chip na natureza humana, dessa iniquidade que surgiu lá no céu. Aí está a raiz de tudo, né? E mesmo nós, cristãos, conhecedores da palavra, nós temos que continuar perseverando, porque há em nós esse software que sempre puxa para o mal, para o errado, mesmo sabendo o que é certo. Parece que não adianta saber apenas. É necessário uma submissão que faltou no começo, né? E eu creio que, se não houver essa submissão, mais e mais, o grande conflito, de uma forma microcósmica agora, né, individualmente, ele só vai continuar. A queda vai acontecer diariamente. E não vai ter fim nunca isso. É interessante que outro dia até estava assistindo televisão, vi um político ali falando, perguntaram para ele, mas você acredita em Deus? E ele disse assim, Deus é um grande freio para o ser humano. O ser humano é mau e ele precisa de um freio. E aí eu comecei a refletir a respeito do que significa o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé. E a gente muitas vezes traz essa mesma ideia de que você ter um relacionamento com Deus vai só te trazer benefícios assim momentâneos nessa terra, e isso de alguma forma vai fazer você viver melhor e tudo mais. Só que aonde eu quero chegar com isso? Poxa, a gente está num período onde as pessoas já não acreditam mais nas outras, onde a gente sabe que existe corrupção, a gente sabe que as pessoas, enfim, se vendem por pouco. E quando a gente começa a olhar no grande conflito, ver toda essa questão que Satanás tinha, era a mesma coisa, o mesmo sentimento que estava acontecendo com ele ali, de valorização. Ele queria ser mais, porque ele não se sentia amado, ele queria... E até no verso que o pastor leu, mais adiante, ele até se compara com a estrela da manhã, que é Jesus, ele se dá esse nome. E
a gente falando aqui sobre o fim dos tempos. Poxa, tanta tragédia acontecendo, tanta dificuldade acontecendo, pessoas assim, tendo fome, notícias diárias falando sobre terremotos e tudo mais. Parece que cada ano tem uma tragédia em especial. Agora nós tivemos alguns acidentes de avião e tudo mais. E a pergunta que me fica é o seguinte: o que eu tenho que fazer para que as pessoas saibam que Jesus vai voltar e que Jesus tem uma solução para esse problema? Porque no final das contas, ele já era a solução desde o início. Sim. A gente acaba pecando porque muitos dizem que os fins justificam os meios, né? Mas a gente sabe biblicamente que não é bem assim. Eu não tenho dados, mas a gente sabe que a depressão é uma das doenças que mais assola a humanidade nos tempos atuais, das pessoas se desvalorizarem, de não sentirem seu próprio valor. E aí, em contrapartida, a gente tem diversas teorias tentando supervalorizar essas pessoas, tentando mexer com o ego e dizer, olha, você é autossuficiente. Vários livros de autoajuda, vários cursos de autoajuda, dizendo você pode se ajudar, você sozinho é suficiente, você tem valor em si. Não que seja errado a gente acreditar no nosso valor, mas é que o nosso valor é o final. Só que o meio não é por nós mesmos. Nós temos valor porque Cristo nos dá esse valor, nos creditou esse mérito que não é nosso. Quando a gente pensa nessa autossuficiência, a gente cai no mesmo lugar onde Lúcifer caiu, a gente cai no mesmo lugar onde Adão e Eva caíram, de achar que sozinhos a gente pode conseguir continuar. E agora, só saindo um pouquinho dessa esfera pessoal, indo para uma esfera mais cósmica, como o Apocalipse capítulo 12 traz para a gente também, tem essa questão das nossas lutas com o grande conflito. Mas aí eu tenho também Apocalipse 12, essa ideia de que Satanás antes, em um tempo, ele atacou a Deus, porque Deus estava acessível para ser atacado no céu. Ele não tem mais como atacar a Deus, ele não tem quem ele está atacando hoje e como ele está atacando hoje. Janine. Eu acredito que ele está atacando pessoalmente cada um de nós, né? E existe um conflito individual muito grande em cada um de nós. E aí eu acredito que o diabo seja muito astuto em atiçar a gente. Porque ele sabe quais são as nossas limitações e ele sabe aquilo que aperta na gente. E aí ele vai exatamente naquilo para apertar a gente. E não basta, não fica só por aí. Ele acaba manipulando as pessoas que estão ao nosso redor para que nós acreditemos nessa esfera terrestre de que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de um ser superior, que nós simplesmente podemos ser focados no eu, e nós acabamos tirando o nosso foco daquilo que é importante, como eu falei inicialmente desse programa. Eu penso que o conflito cósmico e o conflito individual, interior, são facetas do mesmo problema. E o fato dele, vamos usar a linguagem popular, ele tomou um 7-1 lá no céu, bonito, né? Então ele olhou e falou assim, não, ali eu não consigo. Mas tem os pequenininhos ali que eu acho que eu consigo bater. Uma vez, posso contar uma experiência pessoal? Uma vez eu apanhei levemente uma consequência de um problema que nem era comigo, no futebol. Jogando bola, com alguém que era da minha família, que arrumou uma confusão, e aí o cidadão não ia conseguir agredir o grandão, ele pensou, mas o primo eu vou bater. Então eu apanhei porque o sujeito queria atingir outra pessoa. Atingir o ser humano é uma forma que Satanás encontrou de atingir a Deus, né? De arranhar a Deus. Ele não consegue enfrentar Deus frente a frente, mas ele consegue enfrentar e vencer as criaturas amadas de Deus que somos nós. Mas, de acordo com o Apocalipse 12 também, ele está nesse ataque, mas parece que tem algumas pessoas que ele ataca um pouco, não que ele ataca mais, mas porque, assim, tem alguns, parece que estão vivendo um modo de vida que parece que se tornaram alvos ainda mais especiais para Satanás. Quando a gente pensa em guerra, um território conquistado, eu não preciso mais guerrear por ele. Eu guerreio e eu luto por territórios não conquistados.
quem são os territórios não conquistados por Satanás. Quem são os territórios? O que é marca de um território não conquistado por Satanás? Apocalipse descreve. Posso ler, pastor? À vontade. Apocalipse 12. No versículo 13 fala que ele, quando foi atirado à terra, perseguiu a mulher, um símbolo para a igreja, né, o povo de Deus. E no versículo 17 diz que irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Característica dessa descendência: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas duas características, aqueles que fazem na terra aquilo que Adão e Eva deveriam ter permanecido, né, continuado fazendo no Jardim do Éden. E aí eu acho que quando o diabo tenta ser astuto com nós cristãos, que nós somos essa geração eleita que precisa fazer a diferença aqui na Terra para mostrar que existe um fim para esse mundo, o diabo ele é muito astuto hoje em dia de relativizar os nossos pensamentos. Então, nós sabemos o que é certo. Eu acho que nós temos definido na cabeça o que é certo, mas o que é meio certo? O que pode ser feito? Até onde eu posso chegar? Qual é o meu limite? E eu acho que esse é o problema de hoje em dia, porque acaba que a nossa igreja, e digo a nossa igreja não só a igreja adventista, mas assim, nós cristãos, acabamos perdendo o foco daquilo que é interessante discutir. Nós estamos discutindo hoje em dia sobre coisas que não são interessantes, que não são essenciais. Nós temos que discutir que o diabo, ele quer isso. Ele quer confundir a nossa cabeça para ficar falando de coisas fúteis. Mas o importante é isso, que existe um Deus que vai voltar a este mundo e vai acabar com essa guerra cósmica. E que nós vamos voltar para o céu e tudo isso vai acabar. Só que nós ficamos discutindo ainda nessas coisas pequenas, nessas mínimas coisas. Aí nós perdemos o foco. Aquilo que é o propósito, nós acabamos perdendo isso. Sobre essa diversão do caminho, essa distração, eu vejo muito isso, por exemplo, com alguns ouvintes que entram em contato com a gente na Rádio Novo Tempo. Diariamente, pessoas fazem pedidos de oração, mas pedidos relacionados a coisas materiais. Eu estou com dor aqui, dor ali, preciso de um dinheiro para isso, estou sem emprego e tudo mais. Tudo isso todo mundo passa, a gente é humano, a gente sabe. Só que são coisas que em determinadas pessoas, uma pessoa que não tem muito firme ali aquela questão da fé, a questão da Bíblia, de buscar em Deus, como o salmista fazia, de colocar os problemas, porque o salmista ele coloca até mesmo questões de perseguição, questões de dificuldade ali, mas ele sempre se apoiava em Deus como sua segurança, como sua rocha firme. E a gente se esquece disso e começa a dar muita importância para esses problemas materiais, físicos, e o próprio Paulo já dizia que se a nossa vida se resumisse apenas a essa terra, seríamos os piores de todos os homens. Curioso que o curioso é que as características desse povo, a descendência da mulher, é guardar os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Jesus, manter o testemunho. A palavra testemunha, ela evoca isso. A gente tem problema, testemunha é a mesma palavra para mártir. Ou seja, se você quer testemunhar de fato, o martírio não está fora dos seus planos, né? Sofrer as consequências da fidelidade, de acreditar e de obedecer, né? E aí vem aquilo que Paulo mesmo fala, né? Que a nós que recebemos a Jesus, a nós foi dado o privilégio de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. Nós estamos em guerra e a gente está começando essa caminhada falando sobre isso, falando sobre o tempo do fim e entendendo primariamente que esse tempo do fim é uma promessa de que uma guerra está para terminar, mas nós hoje ainda estamos em guerra. Satanás é um ser pessoal e é um ser que busca de muitas maneiras nos atingir. A gente aprendeu aqui, quando a gente olha e ouve os ecos do Éden, a gente ouve a mesma proposta sendo feita. É Satanás nos propondo coisas que Deus já nos assegurou. Ele nos propõe vida, prazer, ele nos propõe conquistas que Deus já nos deu. Ele nos propõe coisas que Deus já nos assegurou como nossas. E é importante, para a gente conseguir distinguir aquilo que é proposta de Deus e proposta de Satanás, entender e seguir alguns conselhos muito básicos. E eu quero deixar com você um texto, de vez ou outra, nessa temporada, eu vou ler um trecho do livro Grande Conflito para você, de uma autora adventista chamada Ellen White. E aqui diz o seguinte: ninguém está livre do perigo por um dia ou hora sem oração.
Devemos suplicar ao Senhor por sabedoria para compreender sua palavra. Satanás é hábil em citar as Escrituras, dando a sua própria interpretação. Devemos estudar com coração humilde. Ela dá 2 conselhos muito simples: oração e Bíblia. É ir voltar para a palavra, entender a palavra e fazer isso em oração. Na nossa guerra, na guerra que nós estamos vivendo, não existem muitas armas à nossa disposição e nós nem precisamos de muitas. Nós precisamos da oração que nos conecta com Deus e da Bíblia que nos faz entender a revelação. Que Deus te abençoe e essa seja uma temporada de oração e de Bíblia para você. E semana que vem a gente volta para continuar nosso estudo no Código Aberto.